Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É um privilégio estarmos aqui mais um domingo para juntos, como igreja, podermos glorificar o nome do Senhor. Nós também queremos dar boas-vindas aos nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no Salmo 34. Salmos fica bem no meio da Bíblia. Salmo 34. A gente vai ler a partir do primeiro versículo. Amém? Amém. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Irmãos, é um privilégio estarmos aqui reunidos como igreja. Muitas pessoas queriam ter a oportunidade de ter uma igreja local, de poder congregar com outros irmãos. E nós podemos estar aqui nesse domingo para glorificar o nome do Senhor. Então, entendam que estar aqui é um privilégio. Louvar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos reunidos como igreja de Jesus e é um privilégio, um prazer estarmos aqui. E eu convido os irmãos a ficarem de pé para que nós possamos orar ao nosso Deus e que o nosso único intuito seja honrar, glorificar e adorar o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Oremos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós somos felizes, porque em Ti confiamos. Tua palavra nos diz, ó Pai, que como é feliz aquele que em Ti se refugia. Nessa noite a sua igreja se reúne aqui nesse local para glorificar o Teu nome, para render honras e glórias ao Senhor, porque só o Senhor é digno. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso aos nossos corações, que nós possamos estar com o coração, ó Deus, cheios de vontade de ouvir o Senhor, de ouvir a Tua palavra, corações sedentos, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar o Senhor. Nossa primeira canção é um hino. Hoje é um dia especial. Hoje nós cantaremos somente músicas do cantor cristão. E uma das músicas que nós vamos cantar hoje, ela chama Louvor. E é um convite. Nós acabamos de falar, vamos juntos louvar ao Senhor, e é isso que essa música fala. Vamos nós louvar a Deus. Amém?
que nós podemos nos alegrar porque estamos aqui. Então, que alegria neste dia nós temos no coração, porque nós estamos na presença de Jesus. Amém? Amém. Amados, meu som aqui, tá bom? Amados, nós vamos voltar, a partir do domingo que vem, nós vamos voltar a usar as máscaras, o álcool gel. Os irmãos estão ouvindo aí que as autoridades na área da saúde estão recomendando o ambiente fechado usar máscara, porque a cepa do Covid ainda está rondando, né? Está atingindo algumas pessoas, e para não se multiplicar mais e mais, e está tendo também dengue, gripes, né? Então, fica aqui uma palavra: a liderança se reuniu, e nós achamos por bem, a gente como igreja, prudência da nossa parte, orientar os irmãos. Não é obrigatório, mas o bom senso nos diz isso. Então eu peço aos irmãos para nos ajudar, para a gente voltar com as máscaras, para nos proteger e evitar que possa contaminar, possa pegar essa cepa. É uma cepa fraca que não está matando, graças a Deus, né? Mas quem está pegando sabe que é terrível, né? 1 semana, 2 semanas de cama, com muitas dores. Então vamos evitar, combinado? Fica esse apelo do pastor Carlos aí, da liderança da igreja, para os irmãos. Crianças sairão podem sair as criancinhas para ouvir a palavra de acordo com a sua faixa etária. Amados, nós estamos trabalhando com a igreja o livro de Tiago.
nós já falamos no capítulo 1, uma igreja que vive para agradar a Deus, não apenas ouve a palavra, mas pratica. Nós falamos também sobre uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica a fé verdadeira, né? A gente fez um contraponto da fé verdadeira e a fé morta. Nós falamos também sobre uma igreja que vive para agradar a Deus, ela não faz acepção de pessoas. E para terminar o capítulo 2 de Tiago, muito obrigado. Para terminar o capítulo 2, nós vamos trabalhar o tema: uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica as boas obras. É do versículo 14 a 26, Tiago 2, a partir do 14 até o versículo 26. Queremos dar boas-vindas às pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, né, no Facebook. Outros vão acessar o YouTube mais tarde, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, aqui na Igreja Batista em Simeone, e gostaríamos muito que você, à medida que for acessando, compartilhe com seus familiares, vizinhos, amigos, uma porção da palavra de Deus, para que Deus possa abençoar muitas famílias. Também ao sábado, o Ministério Sal e Luz também tem transmitido mensagens, e você também pode compartilhar essas mensagens, que com certeza vão edificar a sua vida, vão te abençoar poderosamente. Leiamos então Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. O título é: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Deus abençoe essa leitura. Nós vamos fazer mais uma oração. Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e o nosso maior desejo é honrar e glorificar Jesus Cristo. Abençoa-me, abençoa também toda a Tua igreja aqui reunida. Aqui é um privilégio para nós estarmos nos reunindo como igreja, para Te adorar, para Te louvar, para ouvir a Tua palavra, para testemunhar do Teu grande nome. Pedimos também que o Espírito Santo esteja trabalhando
nas pessoas que estão acessando as redes sociais para participar deste culto, para acessar uma outra oportunidade, que o Senhor possa abençoá-los, convencê-los que vale a pena ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra tem poder para abençoar os nossos corações. Sê conosco, pois nós oramos, nós te pedimos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Meus amados, uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica as boas obras. Todos nós podemos aprender nesta carta que Tiago escreveu, e ele está falando, está nos ensinando muitas verdades, e ele está falando aqui propriamente nesta carta a solicitude, ou seja, o cuidado compassivo pelas viúvas e órfãos. Ele fala que é um padrão verdadeiro de obediência, ou da obediência que agrada ao coração de Deus. Quero confessar para os irmãos que eu perdi o sono recentemente, preocupado com as crianças aqui da comunidade. A igreja aqui faz um trabalho com o projeto Ágape, no projeto infantil, e com aquela frente fria que todo o Brasil experimentou, eu naquele calor lá debaixo dos cobertores, minha consciência começou a ficar pesada, e eu fiquei sem sono, e comecei a pensar nessas crianças, morando nos barracos, sem estrutura nenhuma para se aquecer. E eu falei: Deus, o que eu posso fazer, o que a igreja pode fazer para ajudar a resolver esse problema aí dessas crianças? Porque no ano passado nós tínhamos ajudado as crianças com cobertores, nós tínhamos ganhado uma remessa de cobertores e nós ajudamos, e dessa vez a gente não esperava que essa frente fria viesse com tanta força. E eu falei: Senhor, usa-me, vê o que pode ser feito, a igreja, a gente fazer alguma coisa para amenizar um pouco esse frio que está atingindo essas crianças, e fiquei preocupado, e coloquei isso para Deus. Quero dizer para os irmãos que Deus prontamente ouviu o meu clamor, porque no outro dia nós conseguimos vários cobertores, conseguimos cestas básicas, e nós pudemos atender muitas famílias, muitas crianças, atendemos até mesmo um pouco dos refugiados venezuelanos que estão conosco, com cestas básicas, com alimentos. Deus providenciou, Deus nos ajudou. Tiago, portanto, está destacando nesta carta sobre a fé viva. Versículo 26, ele fala: porque assim como o corpo sem espírito está morto, ele fala que assim a fé sem obras é morta. E nós vamos ver rapidamente a descrição da fé viva e podemos ver os resultados. Veja o que Tiago está nos mostrando sobre fé viva. O que é fé viva? E ele fala assim, olha, quer ver? Ela é descrita nos versículos, no capítulo 1, versículo 2 e 3, olha só: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência. Ou seja, essa fé viva é descrita, como uma fé que é testada, e o resultado é a paciência. E ele fala no versículo 6, que a fé também é descrita assim, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele está falando que essa fé, ela é descrita como uma fé sem dúvidas. E no versículo 5 ele fala que quando nós duvidamos, o resultado dessa fé viva é a oração respondida. Olha o versículo 5: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
Mas ele descreve essa fé viva também, que essa fé é uma fé que suporta a tentação. Versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então ele fala que essa fé viva é uma fé que suporta a tentação, e no mesmo versículo 12 ele fala que resulta em vida eterna. Mas também Tiago descreve essa fé viva, que ela é mais do que uma crença. Versículo 19, capítulo 2, versículo 19 e 20, ele fala assim: olha, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? E aí ele fala que essa fé é mais do que uma crença, porque também o diabo crê. E aí ele fala que essa fé, que é mais do que uma crença, ela é aperfeiçoada, no versículo 22, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, essa fé viva, ele fala que ela é mais do que crer, mais do que uma crença, e resulta numa fé aperfeiçoada, que ela é demonstrada com as boas obras. E finalizando essa síntese, de toda a carta, pelo menos esses pontos aqui sobre fé viva, ele fala que a fé viva são pessoas que creem em Deus. Versículo 22 até o versículo 25 fala: vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Então ele está descrevendo essa fé viva, que a pessoa crê em Deus, e isto resulta em justiça perante Deus, conforme o versículo 3 fala: e isso se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus o justificou. Então, eu estou fazendo essa introdução aqui só para mostrar para os irmãos, porque neste tema que nós estamos trabalhando, que uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica as boas obras, nós precisamos entender essa questão, porque está muito ligado a fé com as obras. É isso que o Tiago está trabalhando e tentando nos ensinar, nos mostrar a importância das boas obras. Mas fique atento que nós vamos entrar em detalhes, assim como eu estou mostrando que essa fé viva, ela tem uma descrição e tem os seus resultados, mas também Tiago contrasta a fé viva com a fé morta, ou seja, uma fé vazia, porque ele fala que a fé morta não resulta em vida transformada. Ele deixa isso bem claro, que uma fé viva, aliás, a fé morta não resulta em vida transformada. Tiago também destaca que essa fé morta são pessoas que conhecem o Evangelho. Isso é importante destacar. Essa fé morta são pessoas que conhecem o Evangelho e até mesmo concordam com o Evangelho de Cristo, mas não têm chegado à confiança em Deus, porque não aparecem os frutos. Não aparecem os frutos dessas pessoas que têm essa fé morta. Por isso, irmãos, nós estamos falando que uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica as boas obras. Mas é muito importante destacar 4 verdades sobre as boas obras, para que você, meu querido, glorifique a Deus.
E eu quero destacar de uma forma bem sintetizada, os irmãos vão perceber, fácil de os irmãos entender. É importante destacar agora, já que eu destaquei um pouco a fé viva, a fé morta, e mostrando essa ligação que Tiago está falando das obras com a fé viva, mas eu quero destacar agora boas obras. 4 verdades sobre boas obras, para que nós todos glorifiquemos ao Senhor. A primeira verdade, Tiago deixa ela muito clara, no capítulo 2, versículo 15 a 17. Olha o que ele fala: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, olha só o que Tiago está nos falando sobre boas obras. Ele está falando que as boas obras vão identificar que tipo de fé é a sua, nesses 2 versículos aqui. Chega alguém necessitado, você sabe que está necessitado: oi irmão, estou orando por você, Deus te abençoe, vai em paz. É que Tiago falou: olha, que fé é essa que você está falando que tem? Então, a primeira verdade sobre as boas obras que podemos aprender para glorificar a Deus é que as boas obras vão identificar que tipo de fé é a sua. Lembra o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 25? Jesus disse lá em Mateus 25, ele fala assim: olha, tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, era forasteiro e hospedaste-me. E ele vai contando. E aí ele fala: mas Senhor, quando é que nós fizemos isso? Ele falou: quando o fizeste a um desses pequeninos, quando você atendeu o necessitado, quando você foi misericordioso, teve compaixão daquele irmão, daquela irmã necessitada, daquela pessoa necessitada, encheu o teu coração de compaixão, aí sim você vai glorificar a Deus, porque essas boas obras que Tiago está falando, elas vão identificar que tipo de fé é a sua. Se é aquela fé morta, aquela fé vazia, que você fala: vai em paz, Deus te abençoe, mas não faz nada, não resolve aquela questão do necessitado, então ele está falando que isso é uma fé inoperante, ela não vale nada. Então essa é a primeira verdade que a gente aprende sobre boas obras. A segunda verdade, eu quero ler com os irmãos, porque a segunda verdade fala que as boas obras só serão consideradas por Deus para quem está em Cristo. Eu quero ler um texto bem conhecido, 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que diz 1 Coríntios 13. Olha só, é bem conhecido, mas olha só: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, olha aí, tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha só, agora eu quero destacar o versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí ele continua descrevendo esse tipo de amor que ele está falando aqui. Então, meus queridos,
a segunda lição que nós aprendemos aqui é que as boas obras só serão consideradas por Deus, o nosso Pai, quem está em Cristo. Quem não conhece o amor de Deus revelado na cruz, quem ainda não experimentou esse tipo de amor, as boas obras não são consideradas por Deus. Não são consideradas por Deus. Você pode ajudar financeiramente, você pode distribuir, você pode fazer o que você quiser. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, não experimentou o amor de Deus, as suas obras não são consideradas por Deus, o nosso Pai. É isso que está falando o texto. Então, preste muita atenção nessas questões aqui, porque isso vai te ajudar muito, no final, a entender essa questão das boas obras. Em terceiro lugar, outra verdade que Tiago vai nos ensinar é que as boas obras não podem ser usadas como instrumento de barganha para a salvação da alma. E o Paulo, num texto correlacionado, ele fala isso de forma muito clara, e a gente tem falado várias vezes aqui na igreja. Porque olha a terceira verdade: as boas obras não podem ser usadas como instrumento de barganha para a salvação da alma. Por quê? Lá em Efésios capítulo 2, Paulo, porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, estabeleceu para que andássemos nela. Então, o ponto de partida para Deus aceitar as boas obras é esse encontro que a pessoa precisa ter com Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. É pela fé, não é pelas obras que é a salvação. Mas a partir do momento que você aceitou, conheceu o amor de Deus, ele fala que você vai praticar as boas obras que Jesus nos ensinou, mas você não pode achar que você vai poder comprar salvação, que você pode fazer um negócio, achar que você é bonzinho, que você fez tanta coisa, e por isso você vai merecer o céu, e não é por aí. O preço já foi pago, Jesus já pagou, e é por isso que Jesus nos conta uma história de dois homens que foram ao templo, um deles era o fariseu e o outro publicano. O fariseu chegou lá e disse assim: Deus, e prestou um relatório na oração: Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. E esse fariseu era um religioso. Olha, eu jejuo 2 vezes por semana, e vou dizer mais, vou te contar mais o que eu estou fazendo. Eu faço investimento financeiro, eu dou dízimo, eu faço investimento financeiro. Então ele estava falando como é que ele era religioso e como que ele adorava a Deus. Ele achava que estava adorando a Deus, e contou, e está orando. Enquanto o publicano falou assim: olha, eu não tinha coragem nem de olhar para os céus. Ele batia no chão, no peito, e falava: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim. E Jesus fala: olha, esse fariseu, a oração dele não passou do teto. Deus não estava aceitando a adoração que ele achava que estava fazendo. Deus não aceitou as boas obras que ele estava fazendo. Deus não estava aceitando a oração que ele estava fazendo. Deus não estava aceitando nada desse fariseu. Mas o outro, coração quebrantado, Deus aceitou a oração. Por isso que é importante você entender essa questão, que as boas obras, como terceira verdade, não pode ser usada como instrumento de barganha para a salvação, para você achar que vai estar adorando a Deus, está bem na fita. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
Mas vamos partir para a quarta verdade. As boas obras que agradam a Deus são praticadas para a honra e glória de Deus. É isso que todos nós temos que estar na nossa mente. As boas obras que agradam o coração de Deus são praticadas para a honra e glória de Deus. Isso está tão claro para uma igreja que conhece a palavra, que está levando Deus a sério, porque o que diz a palavra de Deus? No comer, no beber, em qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus, faça numa atitude de adoração, faça com humildade, demonstre generosidade, demonstre compaixão, mas faça para honrar e glorificar a Jesus. Então as boas obras que agradam a Deus são praticadas para a honra e glória de Deus, no comer, no beber, em qualquer coisa que você fizer, qualquer obra que você fizer, faça para a glória de Deus. Amados, nós aqui da Igreja Batista em Simeone, nós já decidimos, e você que está chegando, queremos que você participe conosco, nós já decidimos a adorar a Deus 24/7, a adorar a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nós estamos estudando, fazendo um curso aqui às quartas-feiras na nossa escola bíblica, equipados para influenciar, e tem 7 paradigmas de mudança em nossa tríplice responsabilidade. Nós estamos abrindo a nossa visão e entendendo a nossa tríplice responsabilidade para com Deus, para com o próximo e para com a própria igreja. Nós estamos aprendendo a nos relacionar melhor com o nosso Deus, nós estamos aprendendo a relacionar com o próximo, colocando em prática a generosidade, a demonstrar misericórdia, demonstrar compaixão, e nós estamos aprendendo também a ter um bom relacionamento de comunhão aqui dentro, como igreja, amar o irmão nos amar, ter esse relacionamento. A gente está trabalhando isso, porque nós já aprendemos que Deus na sua palavra nos diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é nos relacionamentos de amor, de paz, que Deus ordena as bênçãos e a vida para sempre. Nós estamos aprendendo, e temos que crescer cada vez mais. É como nós cantamos naquela canção, meu irmão, você é importante para mim, não é? E a gente vai cantando, mas é para praticar a música que a gente canta, que você é importante, e a gente investe no irmão, e participa da sua vida, das suas necessidades. E por isso eu quero destacar um dos paradigmas. Quem está ministrando essa palavra é a Sara. E Sara tem me superado, viu, irmãos? Tem me superado, porque quem mais está aprendendo sou eu. Ela tem ministrado esse curso aqui há um bom tempo, mas olha, graças ao bom Deus, a gente está crescendo muito, eu estou aprendendo muito, porque no quarto paradigma, fala sobre trabalho na igreja e trabalho da igreja. Esse paradigma me impressionou muito, porque fala do trabalho na igreja e trabalho da igreja. E quando caiu a minha ficha, e eu consegui entender, porque neste quarto paradigma está o segredo da gente poder adorar a Deus 24/7. Porque os irmãos falam, mas pastor, explica melhor. Vou explicar para vocês, eu vou dar uma palhinha aí para os irmãos, para ajudar um pouco a Sara aí na quarta-feira, porque nesse paradigma é importante aplicar aquilo que nós propomos aqui desde o início, que uma igreja que vive para agradar a Deus, ela pratica as boas obras. E eu decidi aproveitar esse paradigma e fazer dele, aplicar ele nesta mensagem aqui, porque o que nós estamos falando? Que uma igreja que vive para agradar a Deus, pratica as boas obras. Já que nós estamos falando, eu resolvi trocar as palavras agora.
E eu quero trocar as palavras. Ao invés de falar o quarto paradigma, né? Trabalho na igreja, trabalho da igreja, eu vou trocar a palavra trabalho por boas obras. Olha como vai ficar. Uma igreja que vive para agradar a Deus, ao invés de eu usar a palavra trabalho, eu vou usar boas obras. E vamos pensar na igreja IBS. Quais são as boas obras na igreja? A pergunta foi feita aqui no estudo. Quais são os trabalhos que, nesse quarto paradigma, na igreja? E quais são os trabalhos da igreja? Então hoje eu quero ver quais são as boas obras na igreja. Porque a nossa igreja, toda a igreja tem uma estrutura de funcionamento. Tem o ministério pastoral, tem diretoria e o conselho, tem os ministérios, e os ministérios da igreja aqui são o ministério de louvor e adoração, o ministério da comunhão, de ação social, educação cristã, patrimônio, relações públicas, evangelismo e missões, ministério infantil, que é o projeto Ágape, Sal e Luz, ministério PES, o ministério de esportes. E falou em esporte, hoje nós ganhamos de 5-0, nós demos uma goleada no time adversário, marcamos gol adoidado. Ministério Sal e Luz, recepção, Mulher Cristã em Ação, União Masculina, esses são os ministérios, é a estrutura da igreja, né? Temos também os projetos da igreja, né? E nós realizamos tudo isso que eu estou falando para os irmãos, está ligado às programações, né? Os cultos no templo, aqui no prédio. Nós temos também nas boas obras na igreja, nós temos esse culto que estamos fazendo aqui agora. Está tudo ligado ao trabalho na igreja, as boas obras na igreja. Então tudo que está sendo feito aqui está valendo como boas obras. Sabiam disso? Tudo que está sendo feito aqui está valendo. Todo o seu esforço se mobilizando para estar aqui, tanto é que lá em Hebreus capítulo 10, 25 fala: não deixe de congregar, como é costume de alguns, né? Ainda mais está chegando aquele dia. Então, todos vocês que estão aqui, vocês estão obedecendo a esse mandamento. Você está adorando a Deus, é uma boa obra que você está fazendo. Então, todos que estão aqui já está incluído uma boa ação, uma boa obra, e que Deus já anotou lá, que está assinalando que Ele está aceitando essa boa obra que você fez. Então tudo que está sendo feito, pessoal, na parte da música, quem está cantando, quem está aqui, a Poliana ali, quem está na recepção, tudo, você que está sentado aqui ouvindo, isso é trabalho na igreja, é boas obras na igreja, com todos os ministérios, com toda a estrutura de funcionamento. Isso é importante. É uma maneira da gente adorar a Deus. E é importante destacar que essa adoração que nós estamos fazendo coletivamente, com toda essa estrutura, ela não é 100%. Porque é o trabalho na igreja, é boas obras na igreja. Mas para ser 24/7, nós temos que pensar no trabalho da igreja, fora da estrutura do prédio, fora desse trabalho, da estrutura que a igreja tem. E quais são as boas obras da igreja? Elas estão diretamente ligadas, só para os irmãos visualizar, elas estão diretamente ligadas, porque depois que você sair daqui, você vai para onde? Vai para a sua casa, você tem a sua família. Você vai continuar praticando boas obras lá na sua família, no seu trabalho e também no momento de lazer. Ou seja, as boas obras que são resultados tanto do seu trabalho secular remunerado,
quanto do seu trabalho do dia a dia em sua casa, na sua família, com a sua família, bem como os momentos de lazer. Porque aquilo que nós lemos, e quero ler 2 versículos para sustentar essa palavra. 1 Coríntios 10, 31, vamos falar juntos? 10, 31, no comer, no beber, ou em qualquer outra coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. E Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homem. Quando você faz de todo o coração, como para o Senhor, isso é boas obras, isso é adoração, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo Senhor é que estáis servindo, é que vocês estão praticando boas obras, estão adorando ao Senhor. Então, meus queridos, é muito importante esse trabalho da igreja, porque se você faz parte de toda a estrutura, tem dado a sua contribuição no trabalho das boas obras na igreja, mas depois você fica uma semana para voltar aqui no outro domingo, e passa a semana inteira aguardando outro domingo para adorar a Deus. Não, Deus está dizendo que você vai adorá-lo lá na sua casa. Se for preciso, você, marido, vai lavar a louça, vai ajudar a sua esposa, vai lavar o quintal, vai lavar o banheiro, você vai trabalhar, mas sabendo que esse trabalho que você está prestando é um ato de adoração, porque você está demonstrando amor para com a sua esposa. Você, esposa, da mesma forma, você vai compreender o seu marido nas suas lutas e vai ajudá-lo. No contexto de família, você vai adorar a Deus, vai praticar boas obras, boas ações. No contexto de família, vai continuar adorando a Deus na sua casa. Mas você que vai ter que sair para trabalhar secularmente, para ganhar o pão de cada dia, você vai adorar a Deus lá, sendo um bom funcionário, dando o seu melhor, com uma atitude de amor, de alegria, sabendo que você está prestando serviço a Deus em primeiro lugar. Então você vai trabalhar, vai ser o melhor funcionário. Isso é adoração. Você vai dar um bom testemunho que você é um cristão, é uma pessoa temente, ele vai fazer o seu melhor lá no trabalho. Você vai adorar a Deus no seu trabalho. E Deus vai te dar oportunidade para você crescer na empresa e para as pessoas serem impactadas com o Evangelho de Cristo. E eu quero aproveitar aqui, saudosa lembrança da nossa irmã Rosimeire. Eu passei para ela as instruções, ali no Big Compras, ela colocou em prática a questão do trabalho. Lá no Big Compras, deu um testemunho tão grande, que no seu sepultamento, lá esteve o dono do Big Compras, esteve toda uma estrutura lá, porque ela aprendeu que era possível, lá no trabalho, glorificar a Deus, adorar a Deus, e aquilo é boas obras, que ela fez, e ficou como testemunho, para a família, lá para o pessoal do Big Compras. Então, você precisa adorar a Deus no seu trabalho, fazer o seu melhor. Também no lazer, porque tem gente que gosta de jogar uma bola, outro gosta de pescar, outro gosta de nadar. Então, também no momento de lazer, você vai usar o momento de lazer para adorar a Deus. Você é casado, no seu namoro, você deve adorar a Deus. Tudo em nós deve ser para a glória de Deus, para a adoração a Deus, tudo, suas mãos, seus pés, seus olhos, seu sexo, tudo tem que ser canalizado para a glória de Deus, para adorar a Deus. Então, meus queridos, eu quero terminar e fazendo uma pergunta: o que você tem entregado ao Senhor? Porque nós temos um tempo de vida que Deus nos dá, Deus nos deu um corpo, você tem que consagrar todo o teu corpo a serviço do Senhor,
seus bens e talentos? Você tem realmente consagrado a sua vida ao Senhor para adorá-lo 24/7? Ou você acha que esse Deus tão grande e maravilhoso você vai limitar a sua adoração a Ele uma vez por semana? E se a gente juntar todo o tempo que a gente adora a Deus como igreja local, como igreja constituída, não dá 10 horas, irmãos. As nossas reuniões, juntando todas as reuniões nossas, no máximo umas 10 horas por semana. Isso é trabalho na igreja, é boas obras na igreja. E o desafio e a pergunta é: o que você tem entregado ao Senhor? Você está disposto a entregar, a consagrar toda a tua vida, o tempo, o teu corpo, os bens e talentos, numa atitude de adoração, de louvor ao Senhor? Esta é a pergunta. Se você responder positivamente sim, significa que você entendeu o que é adorar a Deus 24/7. Porque você vai para casa consciente que a adoração não para aqui, ela continua. Você vai ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho. Você vai desprender de você mesmo, por amor a Jesus, por amor ao reino. E tudo que você fizer, até um copo com água que você der para sua esposa lá, o cafezinho que você leva lá na cama, lá, alguma coisa, tudo isso está valendo. Para Deus, irmãos, está valendo tudo que você fizer. Deus computa como boas obras, como atitudes de adoração, de louvor. Deus recebe tudo isso. Então, a pergunta é: o que você tem entregado ao Senhor? Se você não tem entregado, é um tempo oportuno para você se arrepender, pedir perdão para Deus, falar: Deus, realmente a minha adoração tem sido limitada, eu tenho te adorado muito pouco, só nos cultos da igreja local, eu vou lá mais ou menos, e muitas vezes eu vou lá participar lá, mas não estou com muito afim de ir na igreja não. Esse mandamento lá de não deixe congregar, isso para mim, eu não estou muito afim de obedecer isso aí 100% não, de vez em quando eu vou, né? Mas é o que eu estou afirmando para os irmãos: todos os nossos encontros, todo o trabalho que a gente faz como igreja, no máximo 10 horas por semana. E o desafio é: se você está disposta a adorar ao Senhor em todo o tempo, todos os dias, e Deus merece, com certeza a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque vai haver uma transformação radical de dentro para fora, e você vai conhecer cada vez mais que o amor de Deus é muito grande, e cada vez mais você vai querer servi-lo com alegria, mais e mais. Você não vai fazer que nem aquele fariseu, né? Você vai se apresentar as boas obras com humildade, vai praticar isso com amor, como para o Senhor, sabendo que receberemos a recompensa vinda do Senhor. A minha oração, e nós vamos cantar, sabe, uma música que tem muito a ver com o que nós pregamos aqui, que uma igreja que vive para agradar a Deus, ela pratica as boas obras. E nós deixamos aqui bem claro, né, sobre as 4 verdades. Eu acho que a Poliana deve ter colocado aí para facilitar para os irmãos. As 4 verdades de boas obras. Depois é bom você dar mais uma lida na mensagem, né? Colocou, Poliana, as 4 verdades? Está aqui embaixo? Está aí? Se tiver, eu queria que o pessoal lesse comigo. As 4 verdades sobre a primeira. Aí pode apagar a luz, olha lá.
Vamos falar juntos? 4 verdades sobre as boas obras para que você glorifique a Deus. Primeiro, vamos falar juntos? As boas obras vão identificar que tipo de fé é a sua. Beleza? Segundo, as boas obras só serão consideradas por Deus para quem está em Cristo. Terceiro, as boas obras não podem ser usadas como instrumento de barganha para a salvação da alma. E a quarta, as boas obras que agradam a Deus são praticadas para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a Igreja Batista em Simeone e a você que está nos ouvindo a praticar boas obras para a glória de Deus, como uma atitude de adoração. É a nossa oração. Vamos fazer uma oração aqui para fechar a live aqui, e vamos estar cantando Tudo Entregarei. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, esse tempo precioso que passamos junto com os irmãos aqui, neste culto da igreja, esse culto presencial. Louvado seja o teu santo nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós estamos alegres. Pai Santo, obrigado por esta palavra. Jesus deixou bem claro que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Nós queremos crescer na adoração ao Senhor, não queremos ficar limitados a adorar o Senhor apenas uma vez por semana, ou apenas na igreja local, mas queremos adorar o Senhor em todo o tempo, no meio da nossa, no seio da nossa família, no trabalho, no lazer, em tudo que nós fizermos. Nós queremos que o Espírito Santo nos ilumine e nos capacite para continuarmos te adorando, vivendo para o louvor da tua glória, porque nós já aprendemos e queremos praticar a tua palavra, porque somos desafiados a não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ajuda-nos a praticar a tua palavra, a adorar a Jesus de todo o coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Ó Deus, abençoa as suas famílias, aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, que possa fazê-lo o mais rápido possível, porque cada um precisa se preparar para encontrar com Deus. Está chegando a hora, quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e todo ser humano precisa se preparar para encontrar com Jesus, e nós queremos, como igreja, ajudar o maior número possível de pessoas a conhecer o plano da salvação, e nós sempre nos colocaremos à disposição para ajudar. Rogamos as tuas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Fica o abraço do pastor Carlos e de toda a igreja aos nossos internautas. Que Deus abençoe você e sua família, uma boa semana.